Senhores, amigos, a celebração do mês do Ramadã possui para nós muçulmanos um sentido muito específico sagrado do Islã, o Alcorão Sagrado. No período do Ramadã, cumpre a nós muçulmanos, significa lembrar-se daqueles que não têm o que comer, significa lembrar-se daqueles que enfrentam os infortúnios, é no fundo a sobriedade da mente e a reconstrução das nossas faculdades espirituais. Outras coisas, um país norteado pela tolerância, pelo convívio pacífico entre pessoas de todo direito, no comércio, na política, na academia, na arte, na literatura e cultura. Passa por grave crise social e política. A razão e a atuação do sectarismo e a prática de crimes contra a humanidade, em nome do Estado brasileiro, a codificar a complexidade que envolve o mundo muçulmano, que se expande em vários continentes e abarca de diversos grupos civilizacionais. São cerca de 1 bilhão e 500 milhões de muçulmanos espalhados em mais de 70 países em todo o mundo. A FAMBRAS tem finalidade de oferir conhecimento instrumental desprovido de apenas junto aos países islâmicos, mas também nos mais variados foros internacionais que abordam temas tocantes ao Islã, seja no campo que diz respeito à proteção dos direitos da mulher e das minorias. As oportunidades comerciais no mundo muçulmano são enormes. A FAMBRAS 50 países que integram a Organização da Cooperação Islâmica, pela justiça e pela equidade entre os homens. Recentemente, o mundo do esporte perdeu Muhammad Ali. Seu legado transcendia fronteiras políticas e classes sociais, pelo pão de cada dia. Por fim, dirijo-me ao excelentíssimo senhor Presidente da República para agradecê-lo pelo diplomático de embaixadores muçulmanos. É um inestimável gesto de diplomacia presidencial que enaltece o Brasil e, sobretudo, o vosso governo, presidente Michel Temer. Como dizia o nosso imortal contemporâneo, Gibran Khalil Gibran, a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Em nome de Deus e de todos os muçulmanos do Brasil, nesse sagrado mês de Ramadã, expresso a Vossa Excelência, Presidente e amigo Michel Temer, os meus mais sinceros agradecimentos e reafirmo por oportuno o compromisso de nossa comunidade com o êxito de seu governo. Assalamu alaikum e muito obrigado. Tributos importantíssimos que preservam a segurança e a estabilidade do Brasil, diverso no cultural, étnico e religioso. Sido pela vossa sabedoria, vossa experiência política e vossa liderança capaz de tranquilizar tanto os brasileiros. Excelentíssimo senhor Presidente, o Islã e os muçulmanos vêm sendo submetidos a uma campanha de difamação, produto da atitude condenável em apoio árabe e islâmico às justas pretensões do Brasil a ocupar seu merecido papel de liderança na esfera internacional. E, por outro lado, também de apoio brasileiro às justas causas árabes e islâmicas, encabeçadas pela causa palestina, considerada principal causa, desejando-lhes boa sorte junto aos colegas subsecretários, embaixadores e quadros diplomáticos. Em nome de todos os embaixadores, nossos mais sinceros agradecimentos e boa noite. Excelentíssimo senhor Presidente Michel Temer, senhores embaixadores dos países membros da Organização da Cooperação Islâmica, a quem saúdo na pessoa
do decano, embaixador Ibrahim Al-Zeben, do Estado da Palestina. Excelentíssimos senhores ministros de Estado, secretário-geral das Relações Exteriores, aqui presente, Dr. Mohamed Zogby, da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, senhoras e senhores. É um grande prazer para mim, na qualidade de ministro de Relações Exteriores, participar deste iftar. Acredito que a iniciativa de organizar esta ocasião festiva e de confraternização é muito auspiciosa e parabenizo o presidente Temer pela iniciativa. É surpreendente que seja este o primeiro iftar oferecido pelo governo brasileiro para o corpo diplomático. Mas estou certo que estamos criando aqui uma tradição. Hoje é um dia em que se inicia uma tradição. É uma tradição que vai celebrar por muitos anos, se Deus quiser, muitos anos mais, a convivência e a confluência de religiões no Brasil. De acordo com o último censo, cerca de 35 mil brasileiros declaram-se muçulmanos. Mas nós sabemos que a comunidade muçulmana no Brasil é consideravelmente maior, bem maior. Certamente pode ser contada em centenas de milhares. Quero frisar este ponto. Enquanto o mundo afora, o preconceito e a intolerância mostram suas carrancas na forma de islamofobia, o Brasil quer se orgulhar de ter uma grande comunidade muçulmana e celebrar essa tradição brasileira de multiculturalismo e de acolhimento livre de preconceito. Quero até, saindo do protocolo, mencionar uma questão pessoal, uma vez que eu sou político que disputa eleições. E em São Paulo sempre tive o apoio da comunidade muçulmana em todas as eleições majoritárias de que participei. Não posso, presidente Temer, como político, deixar de registrar isso. Creio que a comunidade é plenamente integrada à nossa vida cotidiana, com representantes dos mais diversos ramos da atuação profissional. A história dos muçulmanos no Brasil, a propósito, não é recente. No século XIX, me dou conta que está aqui além do nosso ministro Marcos Pereira, o nosso ministro Gilberto Kassab, da mesma origem do nosso presidente Michel Temer, libanesa. Pois bem, a história dos muçulmanos no Brasil não é recente. No século XIX, era considerável a presença de malês, muçulmanos praticantes, trazidos à Bahia como escravos, e que lá se revoltaram contra a escravidão. O Islã contribuiu para pôr fim ao abominável escravismo no Brasil. O Ministério de Relações Exteriores tem prestado crescente atenção ao mundo islâmico, que compreende pelo menos 1/4 da população mundial, 1,6 bilhões de pessoas, em todos os continentes. Dos 57 membros da OCI, mais de 40 dispõem de embaixada residente em Brasília. O Brasil tem 46 postos diplomáticos em países membros da OCI. 41 deles, dos 46, são embaixadas. Obviamente, o Islã transcende o mundo árabe, mas vale mencionar a criação da cúpula ASPA em 2005, a intensificação das relações com a Liga Árabe. Nosso comércio com o Oriente Médio aumentou de maneira impressionante, de 10 bilhões e 500 milhões de dólares para 20 bilhões de dólares em 2015, em pouco mais de 10 anos, com um pico que chegou a 26 bilhões, atingido em 2014. Nós temos também muita expectativa no futuro, já há um crescimento considerável, embora não acima da média de crescimento das exportações brasileiras, da relação econômica com a África. Basta lembrar que a região africana cresceu na década de 2000 a 2010 o dobro do que cresceu a América do Sul. E na atual década, de 2010 a 2016, cresceu o triplo, 3 vezes mais. Nós encaramos a África hoje como uma região com crescente prosperidade e com muitas possíveis relações de natureza comercial, de investimentos,
de tecnologia e tudo mais. Sem falar do trabalho de cooperação técnica que o Brasil já faz há muito tempo com relação aos países africanos. Quero dizer que nós acompanhamos de perto os conflitos na região do Oriente Médio e procuramos, dentro das nossas possibilidades, contribuir para que sejam encaminhados por meio da negociação e não de violência a solução desses problemas. E é bom que esteja claro a todos que nossas posições históricas sobre os temas do Oriente Médio, inclusive sobre o conflito maior, permanecem vivas e não mudaram. O Islã, por sua dimensão, abrangência e importância na política contemporânea, não pode ser ignorado nem ser temido. Tem que ser compreendido, estudado, apreciado, vivenciado. O Brasil busca estreitar seus laços com os países islâmicos. Por isso mesmo, como citou aqui Dr. Zogby, nos últimos 3 anos, o Itamaraty tem organizado, em parceria com a FAMBRAS, o curso Mundo Islâmico, Sociedade, Cultura e Estado, como ele lembrou. Não apenas para diplomatas, mas também para outros membros do Serviço Público Federal. Esperamos organizar, no fim deste ano, a 4ª edição desse curso. Do Itamaraty, posso atestar que o interesse em conhecer e tentar desvendar o mundo islâmico é crescente e veio para ficar. Minha visão pessoal a respeito do islamismo é a que foi exposta aqui pelo embaixador palestino, uma religião da paz, amor e tolerância. É assim que eu vejo o islamismo, não outras variações envolvidas na violência que não representam o coração do Islã. O Islã é importante para o Brasil, quero insistir, para moldar as sociedades de muitos dos nossos, porque molda a sociedade de muitos dos nossos parceiros internacionais, com reflexo, portanto, sobre o relacionamento econômico-comercial, político e pessoal com nossos interlocutores muçulmanos. O contato com o Islã é instrumental para tornar a inserção internacional do Brasil mais consciente e eficaz. Este momento do iftar é um momento de comunhão, de compartilhamento, em que renovamos nossa irmanação como seres humanos. Esta quebra do jejum é mais do que uma celebração do Ramadã, é uma celebração da nossa humanidade compartilhada. Muito obrigado. Quero começar saudando os senhores ministros, ministro José Serra, ministro Marcos Pereira, ministro Gilberto Kassab, saudar de igual maneira o embaixador Ibrahim Mohamed Khalil Al-Zeben, embaixador do Estado da Palestina e decano dos países islâmicos, por meio de quem eu tomo a liberdade de saudar a todos os senhores embaixadores acreditados junto ao governo brasileiro. Embaixador Marcos Galvão, secretário-geral das Relações Exteriores, por intermédio de quem também tomo a liberdade de saudar todos os diplomatas do Itamaraty que aqui se fazem presentes. Senhor Mohamed Zogby, presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, por meio também de quem cumprimenta os membros da comunidade islâmica. Senhoras e senhores, eu começo até dizendo, fora do meu discurso escrito, que o principal desejo do Brasil, nos dias atuais, é de universalizar as suas relações internacionais. Portanto, não tendo nenhuma espécie de restrição em relação a nenhum país. Ao contrário, irmanando-nos com todos os países, mas particularmente nesta comunidade islâmica, pelo que os discursos aqui oferecidos revelaram, o que há no islamismo é tolerância, paz, fraternidade. E é com este sentimento, tolerância, paz e fraternidade, que nós vamos universalizando as nossas relações internacionais. Então, eu repito que eu cumprimento os embaixadores aqui presentes, na pessoa do embaixador da Palestina, do Estado da Palestina, friso bem, Ibrahim Al-Zeben. E digo que estou felicíssimo
por recebê-los para este jantar, que diz respeito ao jejum diário neste mês sagrado do Ramadã. E também devo dizer que fico razoavelmente orgulhoso por dar início aqui no Brasil a esta comemoração que se faz em vários países do mundo com esta solenidade que aqui se encontra. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu sei que desde o tempo do presidente Bush, que estas reuniões são feitas anualmente para revelar lá também a universalidade daquelas relações internacionais. Portanto, trata-se, como os senhores sabem melhor do que eu, do 9º mês do calendário muçulmano e um dos mais importantes, porque nele foi o Alcorão revelado ao profeta Maomé. Junto com o período de peregrinação a Meca, o Hajj, o Ramadã representa, pela disciplina do jejum e reverência da oração, um dos 5 pilares da devoção islâmica. Vejam que coisa interessante, né? Quando se diz que o Ramadã representa, pela disciplina do jejum e reverência da oração, são 2 fatores que se interligam, porque você só consegue a disciplina absoluta no seu cotidiano, na sua vida pessoal, na sua vida pública, se também revelar-se por vários setores, entre os quais o jejum. O jejum é a revelação de uma disciplina. O jejum é uma revelação da ordem que gera esta aliança natural entre os países islâmicos, entre os países de devoção islâmica. Portanto, neste mês de renovação da fé e vivência profunda da caridade e da harmonia, eu tenho natural satisfação de compartilhar com todos os senhores esta refeição fraterna. E quando eu uso a expressão fraternidade, eu a uso sempre no sentido que lhe emprestou a Revolução Francesa, quando se deu a luta pelos direitos individuais na França. O lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Ora bem, liberdade e igualdade são conceitos facílimos de se apreender, mas o conceito de fraternidade, ele não é, neste particular, um conceito de natureza familiar, mas a fraternidade, no conceito da Revolução Francesa, significa a unidade de pessoas que professam a mesma fé, que acreditam nos mesmos vetores da espiritualidade. E é exatamente o que acontece com aqueles que professam o islamismo. São irmãos, são fraternos na mesma fé e na mesma crença. Nos últimos anos, a população muçulmana do Brasil tem crescido de forma contínua. Para a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, ministro Serra, já seriam 800 mil praticantes e mais de 100 mesquitas no país. Esta presença expressa a força de uma religião que soube difundir-se de forma contínua no mundo desde o início do calendário islâmico, a Hégira, que marca a fuga do profeta para Medina. Os muçulmanos hoje são mais, já disse o Zogby, mais de 1 bilhão de fiéis, e o Islã está entre as religiões que mais crescem. Esta presença fala também das qualidades de um país, o Brasil, cuja população está entre as mais abertas e acolhedoras. Aliás, aqui já se exemplificou em vários momentos os critérios de tolerância, de fraternidade, de amizade, de acolhimento, que pautam a conduta do Brasil e do povo brasileiro. Aliás, neste particular, eu sempre dou o meu próprio exemplo. Eu sou filho, sabem todos, os senhores já me homenagearam em várias oportunidades, sabem que eu sou filho de libaneses. E meus pais, aqui vai um dado importante, casaram-se no Líbano. O embaixador Joseph está sorrindo de alegria. Casaram-se no Líbano,
tiveram os 3 primeiros filhos no Líbano e depois é que vieram para o Brasil e aqui tiveram mais 5 filhos, sendo eu o último e ainda assim temporão, tendo nascido 7 anos depois do meu irmão, logo acima de mim. Mas eu estou relatando este fato para, digamos assim, não apenas verbalizar este acolhimento que o Brasil dá aos estrangeiros em geral, mas para revelar com exemplo objetivo, no meu caso, como o Brasil acolhe aqueles que vêm de fora. Eu tive tantos e tantos cargos de grande relevância no país, pude chegar à vice-presidência e, mais modestamente, chegar hoje, embora interinamente, à presidência da República. Isto marca bem o que é o nosso país, o que representa, o que pode representar o exemplo brasileiro, e eu digo isto porque aqui estão embaixadores de muitos países que podem levar para os seus o exemplo do nosso país, que é o exemplo de tolerância, de fraternidade, de igualdade e de acolhimento, como muitas vezes temos dito aqui. Aliás, em 2014, agora logo mais vamos ter as Olimpíadas, né? Nós tivemos, durante a Copa do Mundo, um exemplo dessa receptividade extraordinária no Brasil. Milhares de torcedores de todas as partes do mundo para cá vieram. E aqui se sentiram como se estivessem em casa. A Copa do Mundo foi inesquecível. Não necessariamente pelo desempenho da nossa seleção, mas pelo carinho do povo anfitrião. Até eu costumo dizer que nós não ganhamos a Copa do Mundo, mas ganhamos o mundo na Copa. Foi uma coisa importantíssima para o Brasil. Agora, nos Jogos Olímpicos, de igual maneira, nós esperamos receber milhares de assistentes dos países que hoje se fazem representar neste jantar. São essas qualidades, não é? E virtudes que explicam o convívio de comunidades as mais diversas no Brasil. Por isso que eu falei da universalização das nossas relações, sejam elas muçulmanas, cristãs, judaicas ou de qualquer outra fé, que no Brasil aprende a superar suas inevitáveis diferenças e viver em harmonia. O Brasil é um país construído na diversidade, é um somatório de culturas, credos e cores. E é em nome da hospitalidade do povo brasileiro que hoje quero dar-lhes as boas-vindas a esta casa, que é a residência oficial do presidente em exercício, mas que hoje é, sobretudo, o lar de todos os senhores. Muito obrigado.